Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. Lembrando que eu fiz um vídeo sobre quem foi Gomes Freire de Andrade e também aproveitando o ensejo que eu já gravei um vídeo falando sobre a Guerra do Paraguai, eu estava pensando aqui com meus botões, por que não gravar vídeos falando sobre os heróis da Guerra do Paraguai, esses personagens que até hoje são lembrados, principalmente nas Forças Armadas. Começando então com o nosso querido Almirante Tamandaré, que virou nome de rua. Aliás, a grande maioria deles, até mesmo o Gomes Freire de Andrade, virou nome de rua. Ora, vejam vocês. Mas antes de ir diretamente para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro, e todos eles estão descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem no link, me mandarem mensagem de texto via WhatsApp, isso é muito importante, fazerem suas reservas e vamos passear, meu povo! Vamos conhecer pessoalmente a cidade maravilhosa, comigo, Amanda Anderman, a guia de vocês, é claro. Então agora, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. Tenho para dizer para vocês que o Almirante Tamandaré, cujo nome na verdade era Joaquim Marques Lisboa e que nasceu em 1807, realmente era belo de um nerd, todo certinho. É engraçado que a expressão ser muito Caxias foi criada, associada ao Marquês, depois Duque de Caxias, mas deveria ser associada ao Almirante Tamandaré. Até o final do vídeo vocês vão ver por quê. Desde o início, filho de peixe, peixinho é, como diz. Pois nesse caso não é pra menos. Era filho de um capitão de milícias. Já mencionei aqui em vídeos anteriores que milícias antigamente não é a mesma coisa que milícias hoje em dia. Ai, 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 não vão trocar as bolas. Portanto, desde pequeno ele viajava e estava sempre atento às manobras dos barcos e às práticas de navegação. Então não deu outra. Depois da proclamação da independência, quando foi organizada a Marinha Brasileira por Dom Pedro I, ele alistou-se como voluntário e já aos 15 anos embarcou como praticante de piloto na fragata Niterói sob o comando do almirante John Taylor. Aliás, isso é uma coisa comum entre esses personagens da Guerra do Paraguai. Começaram cedo na vida. Diga-se de passagem, até hoje. Começa-se bem cedo nas Forças Armadas, em particular na Marinha. Que eu saiba, o colégio naval até hoje é ensino médio. Então a pessoa já começa com 15 anos. Continuando, ele ingressou na Academia Militar dos Guardas Marinhas, mas abandonou-a em 1824. Era, gente. Só que o problema é que vamos lembrar que essa era uma época de revoluções em cima de revoluções aqui no Brasil. Então, com a deflagração da Revolução que precederia a Confederação do Equador, ele abandonou a Academia dos Guardas Marinhas para participar dos combates sob o comando de Lord Cochrane. Queria já entrar em ação. E ele retornou em seguida à academia e logo depois, em 1826, graças à recomendação do almirante Taylor, lembram-se, foi efetivado como segundo tenente e já removido para as guerras do Sul. Quero crer, Guerra de Cisplatina, mas também, não esqueçamos, Revolução Farroupilha. Ele teve atuação destacada em todas as ações importantes da Marinha no plano interno, inclusive na Revolução Farroupilha. Só que na Revolução Farroupilha, ele esbarrou num probleminha assim ético. Essa revolução envolvia conterrâneos dele, ora vejam vocês. Então ele não se sentiu muito à vontade nessa revolução. Imagina você lutar contra conterrâneos seus. Então ele solicitou e obteve exoneração dessa revolução, mas
logo foi chamado para comandar a repressão a outra revolução, que foi a Balaiada. Não quer lutar no sul? Não tem problema, a gente manda você pro norte. Em 1850, Dom Pedro II agraciou com o título de barão. Aí vocês devem estar já querendo saber da atuação dele na Guerra do Paraguai. Ele ordenou o bloqueio do Rio Uruguai e ocupou os portos do Salto, Uruguai, e de Paissandu, aqui no Brasil. E isso em 1864. E ao irromper a guerra, determinou o bloqueio do Rio Paraguai e assistiu em companhia de Dom Pedro II. Lembram-se que eu falei no vídeo da Guerra do Paraguai que Dom Pedro II não ficou só no gabinete lá no palácio dele enquanto os brasileiros iam à guerra, não, ele foi para frente de batalha. Dom Pedro II esteve pessoalmente na rendição de Uruguaiana. Lembra-se também que eu falei da cidade de Uruguaiana, que foi retomada, que estava nas mãos dos paraguaios? Pois então, em 1865, o almirante Tamandaré assistiu em companhia dele a esta rendição. Ainda, ele comandou a esquadra brasileira vitoriosa em Riachuelo. Mas Amanda, você não tinha dito que foi o almirante Barroso, agora você está dizendo que foi o almirante Tamandaré? Eu mesma, quando fui pesquisar, também fiz essa mesma pergunta. Meu Deus, eu pesquisei errado? Será que era o almirante Tamandaré e eu botei que era o almirante Barroso? Na verdade, os dois estavam lá. O almirante Tamandaré era o comandante geral da esquadra. E o almirante Barroso estava abaixo do almirante Tamandaré. Ele era, no caso, nessa época, almirante de uma estrela ou comodoro. Em marinhas de outros países seria essa a patente. No desenrolar dessa batalha do Riachuelo, o almirante Tamandaré passou o comando da esquadra para o almirante Barroso. Aí segue o que eu falei no vídeo anterior, foi o almirante Barroso que virou o jogo e venceu efetivamente a batalha. Se eu fosse entrar para alguma força armada, eu ia me confundir o tempo todo com as patentes, porque eu não fazia ideia que existia almirante de uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, sei lá, 5 estrelas, militares que estejam vendo esse vídeo. Pois é, não sei como que eles não se confundem. Continuando, ao completar 80 anos, recebeu o título de conde e em 1888 recebeu o título de marquês. Também, né? Depois de trabalhar desde os 15 anos de idade, nada mais justo, né? E 2 meses depois da proclamação da República, pediu aposentadoria, naquela época reforma, como se diz até hoje em Portugal, por sinal, não é isso, português, que estão porventura me assistindo, mas permaneceu no cargo de ministro do Supremo Tribunal Militar, do qual exonerou-se poucos dias antes de morrer no Rio de Janeiro, em 20 de março de 1897. Foi um cara que praticamente morreu trabalhando, não deixaram ele se aposentar não. E outra coisa interessante é que no dia do seu nascimento, que é o dia 13 de dezembro, comemora-se até hoje o Dia do Marinheiro. Lá vem marinheiro, só como ele vem faceiro. Não tão só, mas comemora-se o dia. Além disso, ele é até hoje o patrono da Marinha de Guerra no Brasil. É uma figura lembrada, é uma figura importante. Quem sabe eu fico um pouco importante só por falar dele. Só um pouquinho. Com isso, encerra-se este vídeo falando sobre o almirante Tamandaré. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostarem do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com a maior quantidade de pessoas possível e imaginável, para que a maior quantidade de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da Cidade Maravilhosa. E, como de costume nesse canal, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!